Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e este mês de dezembro estamos com um objetivo de todos os dias compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Compartilhar algo que traga aí um propósito ou uma mudança nas nossas vidas. São essas duas palavras que vai reger a nossa vida no mês de dezembro de 2022. Propósito e mudança. Para isso, hoje eu quero convidá-lo para ler um versículo na palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 14. Passo a ler. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós sabemos que nós temos um arqui-inimigo. O nosso adversário, Satanás, ele é aproveitador. Ele aproveita-se de oportunidade, ele aproveita-se de ocasiões, ele aproveita-se de fraqueza, ele aproveita-se da dúvida, ele aproveita de diversos momentos para interferir na vida de uma pessoa, para interferir no propósito da pessoa, para interferir na mudança que está ocorrendo na vida da pessoa e essas mudanças de bom. Eu quero lhe convidar para a gente lembrar alguns textos bíblicos que mostram que Satanás ele é perito em aproveitar oportunidade. A Bíblia mostra que uma das coisas que ele mais gosta é de fazer uma visita aos lares. Ele gosta de visitar o casal, principalmente quando um ou outro está só. A Bíblia diz que um dia ele vai até o jardim do Éden, faz uma pequena visita para Eva e coloca no coração de Eva algumas dúvidas a respeito da palavra de Deus. E essas dúvidas foram dúvidas tão terríveis que por causa disso veio o pecado. A Bíblia mostra que ele se aproveita também até mesmo dos momentos que nós estamos vivendo com alegria. A Bíblia diz que Jó, ele vivia uma vida de alegria. A família dele, uma família amorosa, uma família que tinham comunhão uns com os outros, os irmãos, as irmãs. E a Bíblia diz que os filhos estavam se alegrando lá na casa dele e tudo. E o próprio Deus dava testemunho de Jó. Só que Satanás, irmãos, como aproveitador, ele lança uma palavra a Deus e diz que Jó só adora o Senhor por causa dos bens que ele tem. Ele só adora o Senhor porque o Senhor encheu a casa dele, a família, de grandes bênçãos. E ele disse para Deus, se Deus tirasse tudo aquilo, se arrancasse da mão de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. Então, mais uma vez, o oportunista, ele vai lá, destrói todos os sonhos da família de Jó, destrói os filhos de Jó, acaba com a riqueza de Jó, com a fazenda de Jó. Quero lhe dizer uma coisa, o nosso adversário, ele não está feliz com a tua prosperidade. Deus está abençoando e ele está fazendo com que essa prosperidade vá embora para o ralo. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje você vai tomar postura, hoje você vai ter um propósito e terá mudança na sua vida através desta palavra. O nosso adversário, ele visitou a Judas. Judas, sim, Iscariote, aquele que foi amigo de Jesus. No auge da carreira de Judas, quando Judas não era ninguém, Jesus chama Judas, torna Judas conhecido, dá poder a Judas. Judas sai pelo mundo orando, expulsando demônio, orando e curas acontecendo. Mas chega um momento que Satanás, ele sopra no ouvido de Judas para trair o seu mestre, trair o seu amado Salvador. E Judas assim o faz. O nosso adversário, ele é oportunista. Ele não vai atrás de você quando você está lá embaixo. Ele não vai atrás de você quando você está na cova, como se diz. Ele não vai atrás de você quando você está no fracasso. Ele só vai atrás de você quando você estiver subindo na fama, quando você estiver na presença do Senhor, quando você estiver gastando o seu tempo para adorar e buscar a Deus. Então, uma das coisas, tenha como propósito a vigilância. A Bíblia diz que um dia ele visita o acampamento do povo de Israel. Ele é perito em fazer visita nos lares. Ele é perito em fazer visita onde há ajuntamentos de pessoas, com o intuito de espalhar, com o intuito de defamar. E a Bíblia diz que ele vai até o acampamento e coloca nos lábios do povo de Israel um espírito demoníaco que causou grande murmuração. Começaram a reclamar do pão, começaram a reclamar do alimento, começaram a reclamar daquilo que eles estavam fazendo. O nosso adversário, ele é perito em colocar louvor na boca das pessoas, e esse louvor chama-se
Murmuração. Vigie, tenha um propósito. Ao invés de murmurar, canta. Diz o hino de número 202, o hino da harpa cristã. Quer saber mais? Ele é aproveitador. A Bíblia mostra que ele chegou mesmo a fazer uma visita no templo, na época do profeta Eli. Os filhos de Eli foram influenciados por Satanás a fazer coisas terríveis, a tomar decisões que um homem em sã consciência jamais tomaria. Vigie, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro do templo, ele é perito em fazer visita, e se você não estiver em vigilância, você pode ser uma presa fácil do nosso adversário. A Bíblia Sagrada diz que ele visitou os pastores na época do profeta Ezequiel e fez com que os pastores mudassem os seus objetivos, que era cuidar, que era guardar, que era arrebanhar o povo de Deus. Ao invés disso, eles estavam vivendo a vida ao seu belo prazer, arrancando a lã da ovelha. É isso que está registrado lá no livro de Ezequiel. Ele é perito em fazer com que você, pastor, você, irmão, você, membro, mude a sua tarefa, mude aquilo para qual Deus te chamou. Vigie. A Bíblia diz que até Jesus receberam a visita desse infeliz. A Bíblia diz que Jesus, no momento de fome, no momento que ele estava jejuando e orando, ele teve fome, e ele recebe a visita desse maldito demônio, de Satanás. Mas Jesus, ele venceu o adversário pela palavra. Quer saber mais? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 13, o capítulo de número 14, diz que este ser, que é aproveitador, o nosso arqui-inimigo, ele disse em seu coração: subirei até aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Vê se pode. Mediante tudo isso, eu quero lhe deixar um conselho para você tomar um propósito e fazer desse propósito se tornar realidade em sua vida. Em primeiro lugar, meu irmão, use as armaduras de Deus que estão registradas na Bíblia Sagrada, na carta aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 10 a seguir. E mude, tenha uma atitude de resistir o diabo e ele fugirá de você. A mudança, não subestime o seu adversário. A mudança creia que o Senhor é poderoso para fazer. Creia naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e você vai ser vitorioso quando este ser infeliz lhe visitar, querendo aproveitar das ocasiões e das oportunidades. A palavra principal de hoje, o propósito principal é vigie e ore para que não entre em tentações. Um grande abraço, aqui o pastor Eliésio.